No dia 7 de outubro de 1987, na cidade de Whiteville, estado da Virgínia, Estados Unidos, Danny Gordon, da estação de rádio WYVE, recebeu um telefonema do xerife local. Este tipo de ligação sempre ocorria para que Danny pudesse se atualizar das notícias do dia. Mas naquele dia a chamada foi diferente, pois o xerife havia informado que 2 de seus policiais haviam visto um OVNI. Ambos eram ex-militares, o que acrescentava ainda mais credibilidade ao relato. Após transmitir a notícia, Danny começou a receber inúmeras ligações de moradores relatando terem visto também um OVNI. No dia 19 de outubro, apesar dos vários relatos, a princípio ele ficou desconfiado e achava que havia uma resposta simples para tudo aquilo e que provavelmente envolvia os militares. Ao ligar para as agências militares para obter respostas, foi-lhe dito que os militares nada tinham a ver com aqueles avistamentos. No dia 21 de outubro, Danny então se juntou com seu amigo Roger Hall, que era piloto comercial, e ambos foram até a região onde a maioria dos relatos se originaram. Eles levaram suas câmeras e esperavam fotografar alguma coisa. Após cerca de 2 horas observando o céu, nada de incomum apareceu. Porém, quando eles já voltavam para casa, finalmente um OVNI surgiu no céu. Eles então pararam o carro no acostamento e desceram para observar o fenômeno. O objeto era grande, não tinha asas e possuía um formato abobadado, com o lado direito todo iluminado por luzes coloridas. Segundo Roger, o objeto tinha o tamanho de 2 bolas de futebol e era possível também observar 3 janelas no objeto e uma luz que vinha de dentro. Em seguida, 2 outros objetos surgiram. Um era uma esfera luminosa vermelha e outra uma nave maior, também luminosa. A esfera vermelha então começou a se mover em direção ao objeto maior e pareceu entrar dentro dele. Não demorou muito para que todos os 3 objetos simplesmente desaparecessem. Quando o fenômeno acabou, eles notaram que haviam esquecido de fotografar os objetos. Cada um deles imaginava que o outro estaria registrando as imagens. Tudo isso, segundo a dupla, causado provavelmente pela perplexidade com que eles ficaram ao avistar o fenômeno. Na noite seguinte, dia 22 de outubro, Danny e Roger retornaram para o local procurando por OVNIs, comprometidos a desta vez fotografar algum. E desta vez eles conseguiram, e antes mesmo das fotos serem reveladas, eles convocaram uma coletiva de imprensa para divulgar o seu material. Na noite anterior à conferência, Danny recebeu uma ligação anônima avisando que o governo federal estava interessado no que eles haviam visto e que ele deveria se afastar do assunto ufológico. Depois da conferência, voltando para casa, ele descobriu que sua residência havia sido invadida durante a sua ausência. Ao verificar seus pertences, percebeu que nada havia sido levado, nenhum item de valor. O que o fez suspeitar de que, seja lá quem tivesse invadido sua casa, estava atrás, provavelmente, das fotografias dos OVNIs. 6 semanas após a conferência, Danny estava junto com sua esposa e filha em um shopping, já indo embora, quando de repente ele notou um agito muito grande de alunos que estavam dentro de um ônibus escolar estacionado no shopping. Quando Danny foi buscar o motivo da agitação, identificou 4 luzes no céu. Rapidamente ele pegou sua câmera e fotografou elas. Os avistamentos na região de Whiteville continuaram e até o final de dezembro daquele ano de 1987, cerca de 1.500 relatos haviam sido feitos e descreviam todo tipo de objeto, de vários tamanhos, formas e luzes diferentes. A única característica comum é que todos eles eram silenciosos. No dia 19 de março de 1988, enquanto Danny se preparava para ir até uma conferência para discutir o assunto ufológico, ele recebeu um telefonema de um suposto oficial da inteligência militar já aposentado. O homem pediu que Danny gravasse a conversa, pois caso acontecesse algo a ele, haveria provas de que o oficial
tinha lhe avisado. O oficial pediu que Danny parasse de divulgar e se envolver no assunto ufológico, ameaçando inclusive ele e sua família. Um mês depois, Danny recebeu a visita de 2 homens que alegavam ser repórteres de um jornal interessados na sua história. Enquanto um homem entrevistava Danny, o outro ficava caminhando pela casa e tirando inúmeras fotografias. Depois de 45 minutos de entrevista, eles informaram que assim que estivesse tudo pronto, Danny receberia uma cópia da matéria. Passado algum tempo, Danny percebeu que não iria receber a tal cópia e nem havia visto a matéria publicada. Então, ele entrou em contato com o jornal para perguntar sobre a matéria e descobriu que aqueles homens que o visitaram naquele dia não trabalhavam ali. Algumas semanas depois, ele foi rever as fotos que possuía dos OVNIs e percebeu que um conjunto de negativos estavam faltando. Somente 2 semanas depois de procura, ele encontrou os negativos que faltavam e então desmaiou. Sua esposa o levou às pressas para o hospital e, chegando lá, foi constatado que o motivo do desmaio teria sido exaustão. As ameaças, a visita dos homens e a invasão da sua casa acabaram mexendo com a sua saúde. Então, Danny finalmente desistiu de sua pesquisa ufológica e nunca mais quis se envolver ou muito menos falar sobre o assunto. Neste caso, temos uma testemunha que conseguiu fotografar alguns OVNIs e por isso acabou sendo perseguido e ameaçado. No relato não fica claro onde estão as fotos tiradas junto com seu amigo Roger. Eu simplesmente não consegui encontrá-las na internet. Mas as fotografias tiradas no estacionamento do shopping mostram claramente 4 luzes, que não dá para ter certeza se fazem ou não parte de um mesmo objeto. O que mais intriga neste caso é de fato a perseguição. A testemunha foi coagida de todas as formas até finalmente conseguirem o deixar pressionado o suficiente para desistir. A questão é que existem inúmeras fotografias de OVNIs por aí e são raras as pessoas que acabam sendo perseguidas por agentes governamentais. Porque este então foi o caso de Danny Gordon. Será que o fato de ele ser um repórter e estar se aprofundando no assunto poderia fazer ele chegar na verdade? Ou será que suas fotografias tinham de fato algo especial, que não é encontrado em outras fotos de OVNIs que foram tiradas durante todas estas décadas em que o fenômeno ufológico começou a ser registrado em imagens? Provavelmente nunca teremos uma resposta, mas o fato de a testemunha ter desistido mostra que existe uma probabilidade grande de que ele realmente esteja falando a verdade em seu relato. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.